Olá, pessoal. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos nossos episódios diários, em que estamos gravando de uma maneira sequenciada o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lá da coleção Fonte Viva. Estamos no capítulo 88, intitulado Correções. E tem uma passagem, uma carta de Paulo aos Hebreus, que Emmanuel destaca, que diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não a corrija? Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Aqui algumas reflexões iniciais no sentido de que, se Jesus é o modelo e guia da humanidade, conforme prescreve a questão 625 do Livro dos Espíritos, e ele nos apresenta as palavras de vida eterna, a construção psíquica em relação ao reino dos céus nos nossos corações. Se a doutrina espírita nos propõe o direcionamento no que diz respeito à reforma íntima, como está esse nosso processo de melhoria de conduta? Como está esse processo de melhoria de despertar a respeito do que prescreve, do que diz, do que conduz o Evangelho do Cristo? Às vezes, quando a gente se vê em erro, a gente tem uma perspectiva de ficar envergonhado, às vezes vem culpa e depois o arrependimento. É preciso registrar que o amadurecimento não é fácil e ele necessita dos nossos erros. Ninguém amadurece em um dia ensolarado. A gente passa por alguns dias nublados, por alguns dias em que a gente não consegue enxergar a luz do Cristo, mesmo ela se mostrando disponível para os nossos corações. E o ponto é que Deus sempre nos proporciona outras oportunidades para nos corrigirmos. Assim é a lei da vida. E vamos aqui a alguns trechos destacados para a manhã de hoje. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. 3 reflexões. Primeiro, que é uma bem-aventurança, a gente está aí em uma perspectiva imersa no processo de melhora. É uma entrega que nós temos que fazer dos nossos corações em relação ao norte da vida, ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus Cristo. E um segundo ponto, Emmanuel registra que raras são as criaturas que conseguem entender a correção do Senhor e suportá-la. Primeiro, nós devemos entender no sentido de que nós estamos ainda distantes da perfeição. Quando a gente entende isso, realmente o fardo fica mais leve. O jugo fica mais suave, conforme ensina Jesus, e a proposta do benfeitor Emmanuel somos nós suportá-las. Primeiro, entender as correções de Deus. E segundo, suportá-las. Essa relação de causa e efeito, trazida por Emmanuel, diz muito respeito a nós termos consciência de si no que diz respeito ao nosso processo de despertar. E olha o que ele escreve no finalzinho do texto, porque no começo é difícil. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Primeiro a tempestade, depois a bonança. Primeiro o caos, depois a lucidez da consciência. O Livro dos Espíritos registra, na sua terceira parte, que trabalha toda ocupação útil. Então, qual é a utilidade que nós estamos dando em relação ao tempo, sobretudo o tempo de despertar,
o tempo de construir mais um alicerce no que diz respeito à nossa reforma íntima. E você? Como estão os teus processos de correções? De onde tu falas? Digita aí algum acréscimo, alguma sugestão. Vem interagir conosco. Um abraço e até a próxima.